Leitores, bem-vindos a mais um episódio do Leitor 42. Essa semana vamos falar sobre Sandman, mas antes de rodar a vinheta, já se inscreve no canal e ativa aquele sininho para você receber as notificações do canal. A gente tá aqui toda terça, às 19 horas, mas às vezes você esquece, né? Então ativa o sininho e a gente te avisa quando tem vídeo. Bem, falando dessa obra-prima aqui dos quadrinhos, fantástica. Ela já saiu toda aqui no Brasil, né? Na verdade, é uma obra um pouquinho antiga. São mais ou menos 2.400 páginas só de história, fora os extras. Aqui nesse primeiro são, 68 páginas de extras. Acredito que os extras, eles percorram os outros quadrinhos também. Aqui tem o spin-off da Morte. Acho que dá pra ver, eu vou comentar dela também. Se você quer ter uma noção da importância da obra, mostra aqui da Wikipédia os prêmios que Neil Gaiman tem. Tá, agora mostra os prêmios que são só do Sandman. Só pra você ter uma noção do que é esse quadrinho aqui. Antes de eu explicar o que é exatamente essa leitura do Sandman, o que seria o Sandman, né? Traduzindo, literalmente seria o Homem de Areia ou o Homem-Areia. Na mitologia diz que quando você acorda, aquela sujeirinha no canto dos seus olhos é a areia dos sonhos derrubada pelo Sandman nos seus olhos para que você durma. É gourmet isso, né? Arremela-se a areia dos sonhos, é bacana. É conhecido como Morfeu também, dependendo da mitologia, né? Provavelmente você já ouviu essa expressão dos seus pais. Não é uma coisa que jovens falam, é uma expressão de boomer, né? Pô, vou deitar nos braços de Morfeu hoje. Você já deve ter ouvido isso. A interpretação do Gaiman, né? O que acontece? A primeira vez que o Sandman apareceu nos quadrinhos foi em 39, tava era de ouro dos super-heróis, vários personagens sendo criados, e o Wesley Dodds, ele foi o primeiro Sandman dos quadrinhos. Ele até aparece nesse primeiro volume aqui, a história dele é contada em, meia página, só uma referenciazinha, mas é bem bacana, e ele prendia os vilões com a sua arma de colocar as pessoas pra dormir, era uma coisa totalmente solta, assim. Só que ele desapareceu, ele deixou de ser publicado como a maioria dos heróis foi na década de 40, de 50, inclusive heróis muito mais famosos foram morrendo, entre aspas, nessa época. E aí, na década de 80, chegaram pro Neil Gaiman e aí falaram mais ou menos assim, vou fazer aqui uma dramatização, que eles falam naquele programa. Ó, tá vendo esse cara aqui chamado Sandman? Faz alguma coisa aqui com ele, Gaiman. Tá, mas o que eu aproveito dele? Só o nome. Ué, mas só o nome? É, cara, faz o que você quiser aí, faz o que você quiser. E por que o Gaiman tinha tanta moral na década de 80 se o primeiro livro dele só foi publicado em 90? Bom, pra isso a gente tem que voltar mais no tempo e falar de um cara chamado Alan Moore. Você já deve ter ouvido falar dele, ele escreveu vários quadrinhos famosos, vai aparecer aqui no canal já já. Ele escreveu em 82, se eu não me engano, e em 82 chegaram pro Alan Moore e falaram assim: ó, cara, tá vendo esse monstro do pântano aqui? Faz alguma coisa aí com ele, mas qualquer coisa. É, a gente vai resetar tudo depois de Crise nas Infinitas Terras, então faz o que você quiser aí, faz o que você quiser. Você tá percebendo o padrão, né? Então, assim, ele escreveu, ele reformulou totalmente o Monstro do Pântano, era um personagem que ia desaparecer, e fez tanto sucesso, a coisa foi tão boa, que o personagem se manteve até hoje. O cara basicamente garantiu que o Monstro do Pântano voltasse aos principais personagens, assim. E aí o Gaiman, ele pega essa revista, depois de publicada, e ele lê, e ele percebe, nossa, quadrinho não é coisa de criança, pode ser coisa de adulto também. Que é uma cultura que a Europa já tinha, que é da onde o Alan Moore ele é britânico, se eu não me engano. E o Gaiman, ele é americano, lá ainda não tinha essa cultura de quadrinhos que podem ser para adultos também. E ele escreve Orquídea Negra, que eu nunca li, assim, não é muito conhecido mesmo, eu não sei nem se tem publicado aqui no Brasil, pra ser sincero, mas é uma história que, apesar de tratar uma personagem com a pegada de heroína, ele tratava de questões mais profundas do que você costumava ver no Batman, no Superman. Hoje em dia tem histórias do Batman e do Superman profundas também, mas naquela época não tinha. Então isso abriu o caminho para que ele pudesse ter essa confiança, né, das grandes editoras para escrever uma história mais complexa. O cara perdeu completamente o controle, assim. Ele passou 7 anos escrevendo essa saga aqui. A saga totalmente épica, escalafobética total. São 75 volumes. Tudo bem que eu falei do Fábulas que tem, 150. Mas se você coloca, lado a lado, é capaz do Sandman não ser não é metade do Fábulas, não. Deve ser um pouquinho mais, porque é muita coisa mesmo. Você vê que os capítulos são grandes. Aqui tem 20 e, Fábulas tem 10, e se eu botar aqui do lado, não dá metade desse aqui. Então, assim, é muita coisa mesmo do Sandman. Foram publicados em 4 volumes aqui. Essa edição de luxo aqui, né, como você queira chamar, foi publicada em 4 volumes aqui no Brasil, e aí você vê que dá mais ou menos a média de 20 por publicação mesmo. Esse primeiro volume aqui, ele tem mais ou menos 3 histórias, né? O primeiro arco, ele é o Prelúdios e o Noturnos. Ele começa em 1916, quando o Sandman
Sandman ele é capturado. Dá a entender que, como ele é preso e ele perde e ele fica sem poder, as pessoas começam a ficar com os sonhos meio perturbados, porque ele não tá fazendo o trabalho dele. Então isso justifica a Segunda Guerra Mundial, a Grande Depressão, alguns eventos trágicos que rolaram nos Estados Unidos. Ele escapa em 1988, que aí já é na época ali mais ou menos que o Gaiman tava escrevendo, né, pra série se tornar contemporânea. E a primeira coisa que ele tem que fazer, que é o primeiro arco, ele tem que recuperar os instrumentos de poder dele, que são a máscara dele, o colar e a algibeira. Não se sinta mal, também não sabia o que era algibeira. É isso aqui, ó, é o saquinho da areia dele. Nesse primeiro arco ele conhece até uns personagens, esse quadrinho se passa no universo DC mesmo. Ele foi publicado pela Vertigo, eu já comentei aqui, né, aquele selo mais adulto da Panini, da DC. Só que aparece, tipo, Constantine, Marciano, aparecem uns personagens que são, tipo, do universo DC regular mesmo, isso é bem bacana. E depois que ele reúne esses equipamentos, no segundo arco, ele tem que meio que restaurar a ordem ao mundo do sonhar. Tem uns pesadelos que escapam, tem um vórtice que tem uma relação com o primeiro arco, mas é spoiler, então não vou explicar como é que isso se dá. E ele tem que colocar a casa em ordem, basicamente. Nesse segundo arco é quando eles apresentam os irmãos do Sandman, que é a morte, o desejo, o desespero, o delírio, a destruição, o destino. Não é coincidência que todos esses começam com D. Só que em português, a Panini tentou criar uma tradução que trata o sonho como devaneio e a morte como desencarnação. É uma forçada de barra que a Panini deu só pra combinar. Isso não tem um motivo incrível no quadrinho, assim, é só uma coisa bacana que o Gaiman fez. Mantém esses Ds aí todos, né? Como se eles tivessem essa relação. Eles não são deuses exatamente, eles são personificações desses conceitos que eu falei. O Gaiman, ele curte bastante essa pegada de Avatar. Inclusive, eu vou falar do livro aqui dele, que talvez seja o mais famoso, que é o Deuses Americanos, que é totalmente essa pegada, assim. Os personagens, eles são bacanas, a história é boa, mas o que chama mais atenção nas histórias do Neil Gaiman é a mitologia e o universo que ele cria. Essa coisa do Avatar, dos conceitos, que é o mais bacana nessa história aqui. Nesse segundo arco também tem um capítulozinho avulso que é sobre um homem que ele deseja não morrer mais. E aí, tipo, eles estão numa taverna, assim, é uma coisa, tipo, antiga, começa bem antigo. O Sandman tá com a morte lá, tomando uma birita no bar, e aí um cara fala, pô, não queria morrer é caidão e tal. E aí o Sandman faz uma aposta com ele e fala assim, não, beleza, eu vou pedir pra minha irmã não te matar mais. E eles ficam se revisitando, eles se encontram a cada 100 anos pro Sandman saber como é que tá a vida do cara e tal. É um capítulo avulso, assim, mas é muito bacana essa historinha paralela que tem. O terceiro arco é o Terra dos Sonhos. Eu não sei nem se eu posso chamar realmente de um arco, porque são 4 histórias que são meio que soltas. Tem uma história que fala da mulher, que ela é tipo um metamorfo. Quem viu o desenho da Liga da Justiça vai conhecer esse cara colorido aqui. Ela é tipo igualzinho ao metamorfo e ela tá encontrando uma maneira de morrer, porque ela é tipo tão poderosa que ela não consegue morrer. E aí tem todo um drama dela e tal. Tem um que mostra a musa Calliope presa num cativeiro. Também, né, uma personificação de uma figura meio abstrata, assim. Tem um que é sobre gatos sonhando. Bem maneiro também, quem curte gatinhos aí. Eu tenho cachorros, mas eu curto os gatos também. É bem engraçado até. Briga um pouquinho com esse clichê da galera falar dos gatos serem predadores e tal, mas serem contidos pela forma física deles, que é fraquinha. E o quarto é sobre o Shakespeare. Ele aparece no arco anterior. O Sandman pede a ele uma peça, e na mitologia do quadrinho, a peça Sonhos de uma Noite de Verão foi criada pelo Shakespeare pros personagens do quadrinho. E aí ele apresenta essa peça pra eles e tudo. É bem bacana, assim, totalmente avulso, mas é bacana também. Talvez você conheça o personagem Lucifer da série que tá rolando agora. Começou na Fox e agora tá na Netflix, né? Vai sair a última temporada. Aquele Lucifer é desse quadrinho aqui, o do Sandman. Ele já aparece logo nessa primeira revista. Um dos itens do Sandman tá no inferno, tá com o demônio, porque o cara que roubou esse item, ele vendeu a alma dele, fez um pacto com o demônio, uma coisa assim. E ele vai no inferno buscar um dos itens dele. Esse Lucifer depois, eu ainda não cheguei nessa parte, eu só li um volume dos 4. Mas esse Lucifer depois é o que vai pra Los Angeles, abandona o inferno e tal. Mas a série é baseada muito de leve no quadrinho. É só essa ideia mesmo dele abandonar o inferno e morar em Los Angeles. Não tem nada sobre ele ser detetive, nada disso no quadrinho. Que eu não li, mas eu sei a história básica, assim. É uma coisa mais fechada. Não é essa coisa de caso da semana, não. Não saiu ainda
ainda nessa publicação de luxo, eu realmente espero que saia. Eu comprei aqui o spin-off da Morte, também não li, só comprei confiando porque eu gostei muito do primeiro, então já tem os 4 volumes, acho que vocês conseguem ver eles aqui no cantinho também, mas eu espero realmente que saia o Lúcifer e qualquer outra coisa que tenha desse universo. Tá rolando agora, mais recentemente ele começou a publicar antes do Sandman, Prelúdio a Sandman, uma coisa assim. A série já completou 30 anos, tá saindo uma edição de aniversário da Panini também. Eu não vi essa edição de aniversário, mas me disseram que tem muitos erros de edição, coisa errada de gramática, fala fora do balão, então assim, eu recomendo essa aqui. Eu gostei muito dessa edição, li essa primeira toda, então se vocês tiverem a oportunidade de comprar essa edição aqui ao invés de aniversário, eu recomendo mais essa mesmo, porque tem muita gente criticando a edição de aniversário do Sandman. Então tá recomendadíssimo esse quadrinho. Eu quero falar de outros aqui nessa pegada mais adulta, né? Eu tô evitando entrar muito nessa coisa de super-heróis e tudo, não que eu não goste, mas são 4 edições fechadas, né? Você realmente tem uma conclusão aqui, sabe que você sabe onde você vai começar e você sabe onde você vai acabar. Eu espero que você tenha gostado, eu gosto muito mesmo dessa série e a gente se vê semana que vem. Ah, espera, antes de terminar o vídeo, não esquece de deixar o like, você mesmo que esqueceu no início do vídeo agora. Então, se inscreve no canal também e ativa aquele sininho pra receber as notificações. Apesar da gente estar aqui toda terça, nem sempre você lembra de ver no horário certinho. Então clica no sininho e a gente te avisa quando tiver o próximo vídeo. A gente se vê semana que vem. Sai fora, dog! Sai fora! Vem cá. Aqui, vovó, vem. Rapidinho. Vem.